conduz-lhes à luz do Eterno abandonado, e prosseguindo pelos elementos educadores para antigo servirem. O santo sacrifício da missa é oferecido, primeiro, para adorar e glorificar a Deus. Segundo, para agradecer a Deus os benefícios recebidos. Terceiro, para obter de Deus o perdão dos pecados. Quarto, para pedir a Deus graças e favores. Os paramentos litúrgicos que o padre reveste para celebrar são o amito, a alva, o símbolo, o manípulo, a estola e a casula. No ponto de vista simbólico, o amito, porque protege a cabeça feito capacete, lembra ao padre que é soldado de Cristo e obrigado a repelir os assaltos do demônio. Diabólicos em cursos. A alva de Santo Tomás representa o vestido que puseram a Nosso Senhor por escárnio no tribunal de Herodes. Sua alvura é símbolo de inocência. De alva me domine, temindo corneum, e sangue a rebelatus, desperta sempiternis. O símbolo que envolve os rins é sinal de castidade. Os liturgistas também apontam nele uma recordação dos vinculos que acorrentaram Nosso Senhor no horto de Getsemane e dos açoites da flagelação. O manípulo lembra ao padre a servidão livremente preferida para a glória de Deus e salvação das almas. Este manípulo de pranto e dores são obras boas dos trabalhos apostólicos. A estola vem sempre adornada com 3 cruzes, ficando uma no meio e as outras 2 nas extremidades. Assim colocada ao redor do pescoço, simboliza o jugo do Senhor que o padre tem de levar com coragem e pelo qual há de alcançar a imortalidade. No ponto de vista simbólico, a casula, ao cair nos ombros do sacerdote, envolvendo-o por inteiro, representa como a estola, o jugo do Senhor e a caridade que ele deve possuir para Deus e para as almas. Adiutorium nostri in nomine Domini. A missa é a melhor devoção que um cristão pode ter, a que mais agrada a Deus, a que mais alivia as almas do purgatório e que mais graças nos alcança do céu. Depois de ter feito o sinal da cruz e recitado o versículo introíbo que faz de antífona, o padre começa o salmo Iudica Me, que vai alternando com os ajudantes. Em nome Patris, Sancti Spiritus Sancti, amém. Introíba da altar Dei. Iudica Me Deus, sede de eterna cosa me de gente non sancta, abomini indicata do luz verane. Elite luce tu et veritatum tu ipse de duc sere do montus et do tabernacula tua. Confitebo tibi intiter a Deus, Deus meus, quare tristes est ma merere, quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
in tribo d'autority, adiutor nostri nomine Domini. Este salmo Davi o compôs depois do seu crime e da revolta do filho Absalão quando ia fugindo à perseguição dos inimigos. Ali, o rei profeta expande sentimentos de temor e de confiança. Anseia por voltar a Jerusalém e oferecer de novo holocaustos ao Senhor. Treme como pecador diante do juiz. E, no entanto, espera na misericórdia divina. Mesmíssimas emoções povoam a alma do sacerdote que está para celebrar. Também a ele o assusta a própria indignidade, a própria fraqueza. Porém, é maior e triunfa a confiança. Miseriatur vestri omnipotentius remis peccatis vesper grivosa de vitam aeternum. Amém. Indulgência, absolução e permissione peccatorum nostrorum. Tributum nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amém. Deus, tu conversus vivificabis nós. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meum. Dominus vobiscum. Oremos. O padre reza duas pequenas orações enquanto vai subindo os degraus do altar e beija o lugar da pedra sagrada onde estão guardadas as relíquias dos santos. Com as palavras iniciais do introito, o celebrante faz o sinal da cruz para começar piedosamente o divino sacrifício. In nomine Iesu, omni Dei flegitatur, celeste restet infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria esse Dei Patris, glorificabuntur inter omnes qui dirigunt nomen tuum, coniutum benedictis iustus, gloria Patria de Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Iesu, omni Dei flegitatur, celestium terrestre et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus, in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. As rubricas vigentes limitam a 9 essas invocações. 3 Kyrie eleison, 3 Christe eleison e outra vez 3 Kyrie eleison. As 3 primeiras são dirigidas a Deus Padre, as 3 segundas a Deus Filho e as últimas ao Espírito Santo. Unium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amém. Dominus vobiscum. Oremos. A coleta é relacionada ao mistério que se comemora ou o santo que se festeja. Reza oficialmente de braços estendidos. Era esta a atitude de Moisés na montanha, atitude de súplica ardente. Oranaria cum ipso meriambulit alias per Domino nostro Iesu Christo Filium Tuum, qui tec vivide terrei et in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli de Timotheum, carissime memores tuo Dominum Iesum Christum. A epístola tira-se quer do Antigo Testamento, quer do Novo. Epístola dos Apóstolos de São Paulo, Atos dos Apóstolos ou Apocalipse. Sed ie per verbum Dei non est alligatum, ideo omnia sustineo propter electus, uti et ipsie saluteum consequantur, est in Christo Iesu cum gloria celesti. Tu autem assicutus est meum doctrinam institutionem propositum fideum longanimitatem directionem patientiam persecutiones passiones qualia amici facta sunt Antiochiae Iconiae et Lystri, qualies persecutiones sustinuit
et ex omnibus eripuit me Dominus, et omnes qui pie volunti viveret in Christo Iesu, persecutionem pasciatur. Deo gracias. Justus ut palmo florebit sigo de cedrus, libani multiplicabitur in domo Domini, ad annunciando mone misericordiam tua et veritatem tua per noctem. Aleluia, aleluia, beatus vircus subditationem quonam comprobatus furit a ti pieta coronum vitae. Aleluia. Ao centro do altar, o celebrante profundamente inclinado reza Munda Cormel. É a oração que fez Isaías pedindo a Deus que lhe purificasse os lábios para se tornarem dignos de pronunciar os sagrados oráculos. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. sequência Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore designavet Dominus et alios septuaginta duos et visitilus binus antefatium suum in omnium civitatem et locum coerat ipsi venturus et ditebaterias messes quidem multa operari altium pauci rogat ergo Domino messis ut imitat operarios imersium suum ite et ego mito vos sigute aius interlupus nolite portariti sacrum neco operam neco cautiamenta et neminium perviam salutaveritias in quacunque domum intraveritis primum dicite pax uico domui et si dibi fuerit filius partis requescere super irum pax vestra sim autem ad vos revertetur in eadem autem domo manete edentes et beventes quae apudilus sunt dignus est enie operarius mercede sua nolite transire de domo in domo et ie in quacunque civitatem intraveritis et resuscepirint ie vos manducate quae apoluntur vobis et ie curate infirmos quae in ira sunt et dicite iris apropinquavit in vos reino Dei. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Veritas mea et misericordia mea cum ipsa te nomine meu exaltavo cornum eius. Ofertório. Antífona variável de acordo com a missa, resquício do antigo canto processional que acompanhava a apresentação das oferendas, do pão e do vinho e outros dons oferecidos pelo povo. É o início do sacrifício propriamente dito. Oferece-se pão e vinho, mas tendo em mente a Jesus Cristo, em cujo corpo e sangue vão ser transubstanciados. Peccatis confessionibus et legis meis et pronuncio vos pronuncio da fine de contis et iris perfectus et perfectum. O celebrante derrama vinho no cálice e deita no mesmo algumas gotas de água. Substância vitável da amaste. A nós esperamos a divino mistério, e agitate essa consortes, que humanitatis nostra feridiantus es, parte de abseios que os domínios nós, até com vida de reina, eternidade, Espírito Santo de Deus, pela minha sécula, seculorum. Amém. O celebrante de olhos volvidos para o crucifixo ergue então um cálice para ofertá-lo ao Senhor. Permis tibi Domine, calitium salutaris tuum, deprecunte canontium, item conspecta divina maestatis tuum pro nos, totus nos obicundamus apostles Senhor eterno. In spiritu militatis, et in non contributus subiam te Domine, et signifius sacrificium nostrum in conspectu tibi Domine Deus. E santificata in potens eterna Deus, et benedictio hoc sacrificium non preparato. O lavar as mãos simboliza
de alma necessária para oferecer o santo sacrifício. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in vincit et semper, et in saecula saeculorum. Amém. O sacerdote de volta para o meio do altar, inclina-se profundamente e roga à Santíssima Trindade que aceite favoravelmente o sacrifício adorável a ela oferecido para a glória dos santos e para a salvação dos fiéis. Antes de entrar num recolhimento mais profundo, pela última vez até depois da consagração, volve-se o sacerdote para os fiéis e dirige-lhes as seguintes palavras, convidando-os a orar. Orate fratres. Rezai, irmãos. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laude gloria nominis sui, ad unitatem quoque nostram totigusque ecclesiae sue sancte. Secreta. É a antiga oração sobre as oblatas, ponto de ligação entre o ofertório e o cânon. É neste último que se faz propriamente a oblação do sacrifício. Oração própria para cada Santa Missa pode ser resumida num duplo pensamento. Senhor, que a nossa oferenda, unida ao sacrifício de vosso Filho, vos seja agradável e produza frutos para nós. Amém. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Domino. Dium etius tum est. Tidere dignum et justum est secum et salutare nos tibi sempre et ubique graças adire. Domine Sancte Patri Onipotens Eterne Deus. Per Christum Domino nosso. Per quem maiestatem tuo laudam tangere. Adora Dominus Unum Potestatis, Celi Celorunque Virtutes ac Beatas Serafim, Sotis ut sine concelebrant, cum cuivis ut nostras voces ut advitiubes deprecamus supplicantes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli de terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. No início do cânon, o celebrante ergue os olhos para o céu, suspende os braços, abaixa-os e põe as mãos, inclinando-se profundamente sobre o altar. Nesta atitude e com este gesto de súplica é que ele começa a oração teídito. Nela pede a Deus que aceite esses dons a serem transubstanciados em breve. Pede que conserve na Igreja paz e concórdia sob a chefia do Sumo Pontífice e do Bispo. Aqui menciona o celebrante as pessoas por quem, em especial, tenciona rezar. Quando acabou de recomendar a Deus pelo momento dos vivos, a Igreja militante dirige-se ao sacerdote e aos santos da Igreja triunfante, a fim de que, por causa dos méritos deles, Deus nos conceda auxílio e proteção. Lembra a Santíssima Virgem, os 12 apóstolos e os 12 primeiros mártires, célebres em Roma nos séculos III e IV. Lino, Cleto, Clemente, que são os 3 sucessores imediatos de São Pedro. Sisto e Cornélio, 2 papas mártires. Cipriano, primeiro bispo mártir de Cartago. Lourenço, diácono do Papa Sisto II. Crisógono, ilustre romano, martirizado sob Diocleciano. João e Paulo, irmãos supliciados sob Juliano o Apóstata, porque não quiseram sacrificar aos ídolos. Cosme e Damião, certamente mártires de Roma. Nesta prece, resumo das 4 precedentes, o celebrante pede outra vez a Deus que aceite esta oferta, realizando-se assim a nosso favor o milagre da transubstanciação. Esta é a hora mais solene do sacrifício da missa. Não passa o sacerdote de ministro intermediário de Nosso Senhor. Fala e consagra em nome dele. Por isso é que repete exata e rigorosamente, com todas as minúcias, as palavras e os atos de Jesus na derradeira ceia.
rediz o fato da instituição da Eucaristia e pronuncia a fórmula sacramental como se fosse ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, e no mesmo tempo vai reproduzindo com a possível fidelidade os gestos de Nosso Senhor que a Sagrada Escritura nos refere. Olhares volvidos para o céu em sinal de agradecimento, bênção do pão e do vinho. Terminou a elevação da hóstia e diante dela genufletiu o padre. Agora vai consagrar o vinho sem desapertar os dedos que tocaram no corpo de Jesus Cristo e tem de ficar unidos até as abluções. O padre genuflecte para adorar o precioso sangue e então, erguendo o cálice, apresenta aos fiéis que o adorem. Qui pro vobis et promutis e fundatur in remissione peccatorum. Et possius punto pecaritis in memoriam faciatis. São 3 as orações que acompanham a consagração e segue a conclusão do cânon. Supra proprio succere lobutur respicere generis et accepta bene diatus es mundi repugiamino et sacrificio praktega. Nos iable et quod autorisum Supplices te rogamus, omnipotente Deus perferri. Inclina-se profundamente aqui o padre. É para que se torne mais instante e comovente com esta atitude humilde a sua súplica. Então pede a Deus, nesta parte, que mande seu anjo santo levar nossos dons para os altares celestiais na presença da majestade divina. É coisa naturalíssima o recorrermos aos bons ofícios de um anjo, para que seja mais grata a Deus a nossa oblação. Memento dos mortos. A Igreja está cheia de compaixão para com seus membros padecentes. Aí está porque pensa primeiro nos filhos que já se foram deste mundo e estão expiando culpas no lugar de purificação. Roga pelos defuntos para alcançar-lhes o ingresso da mansão celestial. Ipsis Domini, et omnes in Christo crescentibus loco lucis et partis et invitus proclamo per nostra. Nobis quoque peccatoribus. Na terceira oração, Nobis quoque peccatoribus, a solicitude carinhosa da Igreja passa dos membros falecidos aos membros vivos. O padre bate no peito, suspende a voz para estimular a atenção dos fiéis e pede que ele próprio com os assistentes recolham a celeste herança e compartilhe da glória dos santos todos, em especial desses cujo nome ele declina. As orações que entram nesta conclusão do cânon formam 2 classes muito diferentes. Na primeira lembra o celebrante que é Jesus Cristo, quem nos dá a Eucaristia. A segunda parte é a homenagem à Santíssima Trindade, homenagem prestada por Nosso Senhor Jesus Cristo, vítima do Calvário e dos altares. Nesta prece, o padre traça 5 cruzes com a hóstia. Além disso, quando diz as últimas expressões Omnis honor et gloria, o sacerdote ergue de leve o cálice e a hóstia. É a pequena elevação que o ajudante comunica também à Assembleia, tocando. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formatio Deum dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pão nosso quotidiano da nobis hodie,
et pete nobis debita nostra, sicut de nos vítimas do vitoribus nostris, et de nós inducas in tentationem. O sacerdote insiste no último pedido do Pater. Repete-o, desenvolve-o e implora para que fiquemos livres de todos os males presentes, passados e futuros e vamos fruindo os benefícios da paz divina. Este acréscimo feito à oração dominical é geralmente chamado embolismo. Ao passo que vai terminando o Libera Nos, o padre inicia a fragmentação da hóstia. O fim desse rito vai a ser imitar Nosso Senhor, pois na última ceia, Jesus partiu o pão antes que o distribuísse aos apóstolos. Simbolizar a morte do Salvador na cruz, a separação da sua alma e do seu corpo, e preparar a comunhão. Fragmenta-se o pão consagrado para ser repartido entre os fiéis e servir a eles como um alimento espiritual. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. União do corpo e do sangue de Jesus Cristo no cálice. O padre agora deixa cair no cálice a parcela que segurava nos dedos. Aius Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, peccata mundi, dona nobis Patria. Quanto à união das santas espécies, significa, primeiro, que se reuniram este corpo e este sangue na ressurreição gloriosa de Cristo. Segundo, que na realidade também estão juntos no sacrifício eucarístico, desde que Jesus Cristo está presente inteiro debaixo de cada espécie, única vítima e alimento único. Pela fragmentação da hóstia e pela introdução de uma parcela no preciosíssimo sangue, vemos Jesus Cristo, Cordeiro do sacrifício, imolado e ressurgido no mesmo tempo. Relaciona-se com estes dois ritos a súplica do Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Tão humilde e tão confiante esta súplica. O sacerdote apela para esse mesmo que João Batista indicava às multidões e chamava de Cordeiro que apaga os pecados. Duas vezes implora piedade com o perdão das suas culpas. Finalmente, a paz. Para traduzir mais expressivamente o arrependimento que ele vai na alma, 3 vezes bate no peito. Depois destas duas últimas orações, antes da comunhão, o padre genuflecte para adorar o corpo sacratíssimo de Jesus Cristo. Toma entre os dedos a hóstia e diz: Tomarei o pão do céu e invocarei o Senhor. Compenetrado da própria indignidade, vai repetindo 3 vezes enquanto bate no peito a súplica cheia de humildade e confiança que a Jesus fez o centurião. Senhor, não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. A comunhão é parte integrante do sacrifício. Logo, é direito de todos os que ofereceram o sacrifício. Por isso comunga o padre que foi ministro do holocausto e comunga os fiéis porque foram unidos ao sacerdote no ato sublime. Com poucos instantes de recolhimento e adoração, o padre dobra o joelho. Ajunta então no cálice parcelas de hóstia que porventura tivessem ficado no corporal e na patena, e dá graças pelas palavras: que retribuirei eu ao Senhor por tudo quanto me deu. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Louvarei, invocarei o Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. O padre agora toma nas mãos o cálice, ergue-o, faz com ele o sinal da cruz e consome o preciosíssimo sangue enquanto fala: que o sangue de nosso Senhor guarde minha alma para a vida eterna. Amém. Duas abluções prescreve a rubrica, para que nenhuma gotinha fique do preciosíssimo sangue e nenhuma parcela do corpo sacratíssimo de nosso Senhor. A ablução do cálice e a ablução dos dedos do padre que tocaram na Santíssima Hóstia. Corpus tuum, consumsi, sangue votário, primeiro mistério dos bens, último ramo do geral, de reis e séculos secular. Amém.
é o fim da Santa Missa. Consta primeiro da antífona chamada Comunhão. É a antífona que varia com as missas e exprime sempre algum pensamento piedoso referente à festa do dia. Segundo, das últimas orações ou pós-comunhão. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. Terminada a antífona da comunhão, o sacerdote volta ao meio do altar, saúda o povo e convida-o a agradecer junto os benefícios que Deus acaba de conceder pelo santo sacrifício e a comunhão. Perpetuum nos maiestatias tue laudationem eius intercessione perducat per Domino nosso Iesu Christo Filium tuum et teco vivere et reiet in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amém. Terceiro, ite missa est, Deo gratias. O celebrante, depois de ler a pós-comunhão, dirige à Assembleia uma última saudação e pronuncia a fórmula de despedida. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Ite missa est não quer dizer ide, a missa acabou. Ensina o cardeal Bona. E sim, ide, é a despedida. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. initio sancti evangelii secundionem. Gloria tibi Domine. Principio erat verbum et veterum et Deus et verbum hoc erat in principio per sua facta sunt et sin ipso factum est liquid quod factum est in ipso vita erat et vita erus hominum et lux in tenebris luce tenebris non comprehender uitomo visus ad eo quo nomine et unisic veni testimonio tu testimonio per beret merilum non erat ele lux testimonio per etumine era lux sfera quod unit comundo immundo erat subus una covid propria venis uno receperant quod receperat de teis potestas fidei frisis creat nomine eius qui non lex seguidibus ex educardis ex vis exeunat sunt et verbum caro factum est et habitavit in nobis et bis universo glória quasi legends da pátria per graça et veritate. Quarto, preces suplementares. No século XVI, na ocasião de uma revisão do missal, o Papa São Pio V ordenou o Placiat, benção do sacerdote, e a leitura do último Evangelho. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos me prostro em vossa presença, e vos peço e suplico com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento dos meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto por mim próprio considero, em espírito contemplo, com grande afeto e dor, as vossas 5 chagas, tendo presente as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, contaram todos os meus ossos.